Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem bastante coisa para falar. O dia hoje promete ser bastante movimentado, hoje tem entrevista coletiva do Paulo Brax, a gente vai falar sobre isso também. Mas principalmente vamos falar sobre novo treinador, né? Maurício Barbieri deve ser anunciado pelo Vasco a qualquer momento. Além de Maurício Barbieri, Abel Braga também deve ser anunciado pelo Vasco. Vamos falar sobre o interesse do Vasco no atacante do Grêmio, Ferreirinha. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou aquele like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Bet7k. Você que quer fazer suas apostas esportivas nessa Copa do Mundo, a Bet7k te dá até R$ 1.200 de bônus para você começar a fazer suas apostas. É isso mesmo, no seu primeiro depósito, o que você depositar na Bet7k até R$ 1.200, o seu valor vai dobrar. Botou 100, vira 200, botou 200, vira 400, botou 50, vira 100 e assim por diante. É o dobro. Para você fazer o seu cadastro na Bet7k e realizar o seu primeiro depósito, o link está aqui no comentário fixado. A Bet7k é parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, falando ainda em Copa do Mundo, ontem o Brasil venceu mais uma, né? Venceu bem 4-1, classificado aí para as quartas de final. Vai enfrentar agora a equipe da Croácia. O vascaíno Richarlison marcou mais uma vez, né? Fez mais um gol ontem e lançou a dança do pombo. Enfim, ontem foi um dia feliz aí para o brasileiro que gosta de futebol, com mais uma vitória da seleção brasileira. Até por isso ontem só teve um vídeo aqui no canal, né? Porque, pô, como todo mundo em clima de Copa, todo mundo comemorando a vitória do Brasil, eu não sou daquele que vai fazer pós-jogo de jogo da seleção, porque eu acho que aqui no canal Machão da Gama a galera tá mais interessada mesmo em Vasco e não quer saber muito de seleção brasileira. Até quer saber, mas vai ver na live do Casemiro, vai ver no Globo Esporte, não vai ver aqui no canal Machão da Gama. Então, ontem a gente só teve uma edição, né, do nosso giro de notícias. Mas hoje tem bastante coisa para a gente atualizar. E eu vou começar falando aqui sobre o interesse do Vasco no atacante do Grêmio, Ferreira, conhecido também como Ferreirinha, né? A informação vem do Rio Grande do Sul e é do jornalista Thales Andrei, que é membro do canal Caju Tricolor. Segundo ele, o clube carioca Vasco da Gama observa, né, o Ferreirinha e pode fazer uma proposta oficial pelo atacante nos próximos dias. O Ferreirinha tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. É um atacante que joga de lado de campo e tem 24 anos de idade. Então, é mais um jogador aí sendo monitorado, né, pelo Gigante da Colina. O atacante Ferreira, antigamente, ele era chamado de Ferreirinha, né? Agora é chamado só de Ferreira, atacante interessante do Grêmio, que tem 24 anos. Jogador que joga numa posição parecida ali com a do Gabriel Peck, né? Atacante de lado, velocidade, etc e tal. Não estou dizendo que ele é igual o Peck, tá? Apenas uma comparação aí de posições. Enfim, registrado aqui o interesse do Vasco no atacante Ferreirinha do Grêmio. Vamos falar agora aqui de outro atacante, o Wellington Rato. O Wellington Rato que já é um interesse antigo do Vasco, né? E ontem o Wellington Rato concedeu uma entrevista ao Jorge Nicola, do canal do Nicola, onde ele confirma que nesse retorno do Paulo Brax ao Brasil, ele procurou o empresário do Wellington Rato para poder conversar ali e apresentar uma proposta, né, para o atacante. O Wellington Rato até se confunde, né, porque ele fala que o Paulo Brax é o presidente do Vasco. Ele fala, com o retorno do presidente do Vasco, o Vasco também me procurou, fez um contato, etc e tal. Enfim, eu vou colocar aqui o próprio Wellington Rato, né, falando sobre a procura, né, confirmando que o Paulo Brax procurou os seus agentes para realizar uma proposta oficial e ele também disse que vai decidir, né, o seu futuro ainda essa semana. Confira só. A gente, na verdade, recebeu ligações, né, tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo também, do Fortaleza, fez contatos direto e esses foram clubes que chegaram a fazer essa proposta direta. Agora com a chegada do presidente do Vasco também no Brasil, teve esse contato com o meu empresário também, acabaram fazendo esse contato agora. Eu creio que essa semana vai ser uma semana decisiva aí para a tomada de decisões, de
de acordo ali também com o pessoal do Atlético Goianiense para a gente poder tomar essa decisão e também acabar com essa novela aí, né, que acaba sendo ruim, não só para mim, mas para alguns torcedores também de clubes que vêm mandando mensagem no Instagram, vem para cá, mas eu creio que a gente vai definir aí, eu creio que Deus vai dar direção e a gente, aonde tomar a decisão de ir, a gente vai ser muito feliz. E aí, será que o Wellington Rato pinta na Colina ou vai pro São Paulo, pro Cruzeiro, pro Fortaleza? Porque a concorrência também tá grande em cima do Wellington Rato. Bom, a gente fala agora, meu amigo, sobre treinador, né? O assunto do momento, treinador. E parece que essa novela tá bem próxima, né, de terminar. O Barbieri realmente será o novo treinador do Vasco. Acho que já dá pra gente praticamente cravar. Só se acontecer uma reviravolta muito inesperada pro Maurício Barbieri não ser anunciado como treinador do Vasco da Gama. Inclusive, a informação que a gente tem é que o Maurício Barbieri chegou ontem ao Rio de Janeiro. Ele se reuniu com o Paulo Brax e também com o Abel Braga, que deve ser anunciado aí como diretor técnico do Vasco. Então ontem Maurício Barbieri chegou ao Rio, se reuniu com o Paulo Brax, se reuniu com o Abel Braga. No final da tarde, eles assistiram juntos, os três, o jogo da seleção brasileira. Já está praticamente tudo definido, né? Talvez ainda hoje o Maurício Barbieri seja anunciado ali como treinador do Vasco da Gama. Além do Maurício Barbieri, chega também 2 auxiliares com ele. O Maldonado, ex-jogador Maldonado, a gente já trouxe essa informação aqui, e também o Gustavo Araújo, que é preparador físico e vem para trabalhar na comissão do Maurício Barbieri também. Muita gente pergunta sobre o Daniel Félix, que é o atual preparador físico do Vasco. A informação aqui do canal Atenção Vascaínos é que o Daniel Félix continua, né, apesar da chegada de outro preparador da confiança aí do Maurício Barbieri. Então, cara, a qualquer momento, Maurício Barbieri e Abel Braga devem ser anunciados como técnico e diretor técnico do Vasco da Gama. Acredito, talvez, que durante a entrevista coletiva que o Paulo Brax vai conceder hoje às 11 da manhã em São Januário, esse anúncio já seja oficializado, né? Como eu disse aqui, ontem o Maurício Barbieri esteve no Rio de Janeiro, se reuniu com o Paulo Brax, Abel Braga também esteve na reunião, praticamente tudo acertado e só uma reviravolta muito inesperada, né, para o Maurício Barbieri não ser oficializado como treinador do Vasco em 2023. Treinador que vem aí de uma passagem longa, né, pelo Red Bull Bragantino, onde ele conseguiu levar o Red Bull à Libertadores da América, conseguiu levar o Red Bull para a final da Copa Sul-Americana, mas nessa última temporada não foi bem, né? O Red Bull ficou na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro, tanto que chegou ao fim a sua passagem lá pelo Red Bull Bragantino. Ele já tem experiência em clube empresa, né? Trabalhou além do Red Bull Bragantino no Red Bull Brasil, no Audax Rio, no Audax São Paulo, no Desportivo Brasil, enfim, a vida toda praticamente trabalhando em clube empresa, então conhece a metodologia e isso também pesou a favor do Maurício Barbieri. Agora é praticamente só aguardar mesmo a confirmação da chegada de Maurício Barbieri ao Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de uma possível parceria entre Vasco da Gama e Orlando City, porque a informação do jornal O Dia é que o Orlando City, lá dos Estados Unidos, está conversando com o Vasco para contratar jogadores da equipe vascaína para reforçar o time B da equipe norte-americana. E um nome estudado e pedido pelo Orlando City foi o volante Juninho, jogador de 21 anos, que é cria das categorias de base do Vasco da Gama e que dificilmente, né, terá oportunidades no Vasco em 2023. Então o Juninho talvez seja emprestado aí por Orlando City nesse início de parceria entre Vasco e a equipe norte-americana. Seria interessante para o Juninho, né, mesmo sendo uma equipe B, ele ir para outro país, ter mais oportunidades para jogar, porque aqui no Vasco realmente dificilmente ele será aproveitado. Então é um empréstimo que, na minha visão, seria bom para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Eu volto ainda hoje, com toda certeza, porque hoje o dia será bastante movimentado, né? 11 horas da manhã, vamos conferir aí o que o Paulo Brax tem a dizer. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!